Oi pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar para vocês como que nós deduzimos a fórmula de Bhaskara, que é utilizada como uma das estratégias para resolver equações do segundo grau. Então nós vamos utilizar aqui o modelo geral da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E para encontrar o valor da incógnita, na verdade, a gente precisa fazer como a gente faz na equação do primeiro grau, isolar o x, isolar a incógnita. Mas nesse caso, pelo modelo da equação do segundo grau, fica meio complicado porque a gente tem x ao quadrado e x. Porém, a gente vai adotar estratégias durante o processo para isolar esse x. Então, a primeira coisa, eu vou passar essa constante aqui, que eu estou chamando de c, do outro lado, ou seja, vou tirar o c daqui, consequentemente, ele vai aparecer no segundo membro da equação como menos c. Então, vai ficar ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Aí, a próxima etapa é enxergar aqui esses termos aqui no primeiro membro da equação como uma possibilidade para torná-los ou tornar essa expressão aqui como um trinômio quadrado perfeito, porque daí dá para eu pensar numa possível fatoração e depois uma possibilidade de isolar esse x. Então eu vou multiplicar aqui os dois lados da equação por 4a. Então multiplicando aqui os dois lados da equação por 4a, eu tenho 4a vezes ax ao quadrado, fica 4a ao quadrado x ao quadrado. 4a vezes bx vai ficar 4abx. Igual 4a vezes menos c, menos 4ac. Aí, aqui eu ainda não tenho um trinômio quadrado perfeito, mas eu vejo que tudo está se encaminhando para que esse binômio, com mais alguma estratégia que eu utilize nessa linha da equação, se torne um trinômio. Então, para que essa expressão se torne um trinômio quadrado perfeito, eu vou adicionar b ao quadrado aqui nesse membro e aqui nesse membro, dos dois lados. Então, vou fazer mais b ao quadrado, dos dois lados da equação. Então, desse lado aqui, vou colocar igual aqui para separar os membros. Desse lado vai ficar 4 ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado. E do outro lado vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, acrescentei b ao quadrado dos dois lados. Aí, eu consegui o que eu queria. Eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, que eu vou fatorar agora. Então, vai ficar igual, nesse primeiro membro, no lugar desse trinômio quadrado perfeito, vem a fatoração dele, que é o produto notável, o quadrado da soma, 2ax mais b elevado ao quadrado. Para quem não lembra, como que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito desse? Eu posso calcular a raiz quadrada desse termo, raiz quadrada de 4a ao quadrado, x ao quadrado é 2ax, e a raiz quadrada de b ao quadrado, que é b. Então, a adição desses dois termos elevado ao quadrado vai me dar esse trinômio. E, com isso, a minha incógnita já começa a aparecer uma vez só aqui. Então, tudo isso aqui é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, tem aquela ideia da potência. Se essa base aqui, isso aqui elevado ao quadrado é igual a isso, então eu posso dizer que somente a base 2ax mais b vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Porque se eu tenho uma base elevada ao quadrado, por exemplo, se eu colocar aqui, se eu pegar essa base eleva ao quadrado, na verdade a base ela pode ser ela será a raiz quadrada ou positiva ou negativa do resultado. Então, a partir de agora, a gente vai isolar o x. Então, vai ficar igual
eu tenho lá 2ax, vou passar esse mais b tirar daqui, então do outro lado vai ficar menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, e vou isolar o x, dizendo que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Esse 2a aqui, ele está multiplicando x, estou mostrando ele no segundo membro dividindo, né, sendo o divisor lá. Então aqui, com isso, a gente tem a fórmula de Bhaskara. No entanto, o que a gente chama, para reduzir um pouquinho esse congestionamento aqui de letras, né, números, a gente pega esse b ao quadrado menos 4ac e chama ele de delta, que é um discriminante da equação. Então, concluindo, posso também encontrar o valor da incógnita, né, dessa maneira: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sendo que o delta, que está dentro da raiz, se encontra fazendo menos 4, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Okay? Então, embora nós iremos apenas aplicar a fórmula e utilizá-la em situações de problema, quando for necessário, é interessante saber de onde ela partiu e como a gente deduz essa situação. É puramente um processo matemático. Lembrando que para resolver uma equação de segundo grau não é só essa estratégia. Existem outras estratégias, como a questão da soma e produto das raízes, como, de repente, se a equação for muito simples, estimar valores para a incógnita, assim como, quando as equações forem incompletas também, você tem outras estratégias ali mais simples que dá para obter as raízes, ok? Espero que vocês tenham entendido.